Fala moçada, olha ele aí de volta, professor Laurence na área, tudo beleza com vocês pessoal? Olha só, nós temos para o nosso encontro de hoje, que ainda é o tema chamado de números complexos, o 2 porque agora nós iremos trabalhar de forma mais técnica, tá? Na questão, por exemplo, desse conjunto chamado de conjunto dos números complexos, né? Então nós veremos aqui na aula de hoje o chamado plano de Argand-Gauss, né? Que eu chamo de plano de Gauss. Então todo complexo que ele teria, por exemplo, essa estrutura aqui, ó, todo complexo tem a estrutura, por exemplo, de A mais o valor de BI, né? Então lembra, por exemplo, que eu quero escrever, por exemplo, um número complexo. Beleza, escreva. Onde sempre esse é o esqueleto, né? A estrutura. A é chamado de parte real, né? Chamado então de parte real. E, por exemplo, além dessa parte real do complexo, nós temos também este B aqui, ó, que é chamado de parte imaginária, né? Aqui, ó, a parte imaginária. Eu até tinha citado para vocês, pessoal, em uma das aulas anteriores, que essa estrutura, né, de A mais BI, ela tem uma estrutura de uma função, né? Tipo AX mais B, lembra disso? Tá? Então agora, se você pensar aqui, ó, nós poderíamos então meio que fazer uma relação de gráficos, tá? Então todo complexo ele pode ser representado num plano cartesiano. Só que eu não falo plano cartesiano. Eu vou chamar então, a partir de hoje, caso você queira fazer uma representação, né, desse complexo, o plano cartesiano dos números complexos são chamados de planos de Argand-Gauss, ou plano de Gauss, tá? E se eu falei para vocês, pessoal, em plano cartesiano, olha, plano cartesiano é você, por exemplo, entender um pouco mais de eixo X e eixo Y. É isso, tá? Então vamos relembrar um pouco lá da matemática de funções, lá de plano cartesiano, que quando você tem um plano cartesiano, eram, por exemplo, eixos, no caso, dois eixos, né? Um eixo, por exemplo, aqui na vertical, que antigamente era chamado de eixo Y, eu já vou apagar isso aqui, tá? E também tinha um eixo aqui na horizontal, tá certo? Cara, aqui no eixo horizontal, que era chamado de eixo X, também chamado de eixo abscissa, esse era o plano cartesiano dos números reais, tá? Dos números reais. Agora vai acontecer o seguinte, esse eixo X e esse eixo Y, eles darão agora lugar para duas novas nomenclaturas. A ideia vai ser a mesma do eixo X e Y. Só que agora esse eixo X, ele será chamado de eixo A, tá? Mas lembre-se, quem que é o A? É a parte real. Então também chamado de eixo real. Chamo de Re de real, tá? E por exemplo, esse eixo aqui, que era o Y antigamente, eu vou chamar de eixo B, tá? Quem que é o B? É a parte imaginária. Então, em alguns livros, tá? Em algumas questões, ao invés de B, ele chama, por exemplo, de eixo IME, de imaginário. É o mesmo plano cartesiano, tá? Com nomenclaturas, por exemplo, aqui, gente, diferentes. Mas a ideia vai ser a mesma, tá? E a questão das divisões também, tá? Então, por exemplo, na questão das divisões, aqui você tem, por exemplo, aqui, ó, é a divisão número 1, né, a divisão número 2, a número 3, a número 4. Então, partindo para a direita, o que acontece é que nós temos, então, os valores aumentando de forma, por exemplo, gradual, em forma crescente, né, menor para maior. E se você partir para a parte aqui de trás, indo para a esquerda, da mesma forma que você tem lá a análise de um plano cartesiano, é o valor, então, de menos o 1, o valor de menos o 2, o valor de menos o 3, o valor de menos o 4 e assim por diante, tá? O eixo B também, tá? O eixo imaginário você faz da mesma forma. Igual, por exemplo, lá um plano cartesiano. Então, por exemplo, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, até porque a flecha, né, ela segue para cima porque está indicando que para cima os valores eles vão aumentar, tá? Então, por exemplo, de forma assim gradual e crescente, você tem, por exemplo, o valor de mais 1, o valor então de mais 2, o valor de mais 3 e o valor, por exemplo, de mais 4, né? E para baixo, seguindo a ideia do plano cartesiano, nós temos então valores negativos. Então, por exemplo, ó, menos o valor de 1, né? Menos o 2, menos o número 3 e menos o valor de 4, tá? Então, esse é o plano de Argand-Gauss, que é um plano cartesiano, com nomes diferentes, A e B, real e imaginário, né? Mas como que funciona isso, então, gente, na questão, por exemplo, de números complexos? Olha só, ele fala o seguinte, atividade. Vamos representar os números complexos
Z1, Z2, o Z3 e Z4 no plano de Argand-Gauss, tá? Então vejamos aqui, ó, o primeiro número complexo é o complexo, por exemplo, Z1, tá? Então o complexo, por exemplo, Z1, ele tem, por exemplo, a seguinte forma algébrica, que é o valor então de 1 mais o I, tá? 1 mais o I. Então, antes de você colocar ele no plano de Argand-Gauss, vamos reconhecer quem que é a parte real e a parte imaginária? Então, olha, desse complexo Z1, a parte real dele vale 1 e a parte, por exemplo, imaginária dele é equivalente ao número 1. Parte imaginária, lembrando que é o número que multiplica o I. Se não tem, é o valor de 1, tá? Então, esse complexo Z1, o A vale 1 e o B vale 1. Vamos localizar então essa coordenada em que o A vale 1 e o B vale 1. Então, o A vale 1, o B vale 1. Então, seria, por exemplo, este ponto aqui. Ó. Deixa eu localizar para vocês aqui. Aqui em forma de ponto, né? Então, aqui, ó, em forma de ponto, A1, B1, seria esse ponto aqui. Ó. Este ponto é chamado, então, de ponto Z1. Tá? Este ponto Z1, gente, ele, na verdade, tem essas coordenadas, né? Real 1, imaginário 1. Que é chamado, pessoal, quando você fala num ponto lá no plano cartesiano ou no plano de Gauss, de imagem, tá? Então, quando ele fala para você fazer uma representação, pessoal, do complexo lá no plano de Argand-Gauss, ele pede para você encontrar a imagem. Então, esse ponto aqui, ó, esse ponto Z1 aqui é chamado então de imagem, tá? Que além de imagem, ele tem também uma outra nomenclatura, tá? Chamado então de imagem. Ou também chamado, sabe do que, pessoal? De afixo. Encontre a imagem do número complexo. Encontre o afixo é a mesma coisa. É encontrar esse ponto. Esse ponto que atenda, por exemplo, a essas duas informações de um plano cartesiano, né? Ó, o próximo ponto para a gente reforçar aqui, ó, nós poderíamos encontrar o ponto, por exemplo, Z2, né? Então, olha, o ponto Z2, que seria, por exemplo, o número complexo Z2, ele tem, por exemplo, essa forma, por exemplo, algébrica, que é menos 3 mais 2i, menos o valor de 3 mais o valor, então, de 2i, né? Então, o valor, então, de A, o valor de A dele aqui, ó, é equivalente a menos o 3, tá? E o B dele é equivalente a 2. Parte real menos o 3 e a imaginária é o valor, então, de 2. Vamos, então, localizar esse Z2 lá no plano de Gauss? A vale menos o 3, o B vale 2. Então, por exemplo, seria este ponto aqui, ó, B2, e o valor de A equivalente a menos o 3. Esse é o ponto chamado, então, de Z2, tá? Esse é o afixo, essa é a imagem, ou simplesmente é um ponto. Tudo bem? Então, para fazer a localização dos pontinhos aqui, gente, é muito simples, né? É muito tranquilo. Basta, então, você fazer esse tipo, então, de localização, que é, na verdade, você trabalhar com as coordenadas de um plano cartesiano. Só que ao invés de x, y, nós temos, por exemplo, A e B. Essa, basicamente, é a ideia. Perfeito? Vamos dando continuidade aqui, gente. Falar um pouco de módulo, já aproveitando, por exemplo, esse plano de Gauss, né? Esse plano de Argand-Gauss. O próximo conceito nosso aqui, ó, ele fala, por exemplo, na parte de módulo, né? Parte de módulo. O que é o módulo de um número complexo? Gente, pensando na parte de módulo, valor modular, lá das matemáticas de primeiro ano e anos anteriores, que, por exemplo, o módulo é o que é a distância, é medida. Né? Medida de quem? Medida, por exemplo, de um ponto, dele, por exemplo, até a origem. Tá? Então, por exemplo, quando você fala em módulo de um complexo, é essa ideia. Tá? É a medida, é a distância desse ponto até, por exemplo, a origem. Módulo, a medida modular, sempre o valor positivo. Tá? Então, por exemplo, aqui no exemplo que nós temos aqui na nossa tela, ele pede o seguinte, olha, determine o módulo do complexo 4 mais 3i. Complexo 4 mais 3i. Então, vou fazer o seguinte aqui, ó. Observem com o Lawrence agora o seguinte, que eu vou agora fazer o seguinte, fazer mais um gráfico, tá? Fazer mais um plano aqui de Argand-Gauss bem grandão para vocês aqui, ó, tá? Então, aqui você vai ter o eixo real, que é o eixo A, e aqui, por exemplo, o eixo imaginário, que é o B, certo? O número complexo, que é o 4 mais 3i, eu vou escrever assim, ó, número complexo, que é o 4, chamar então complexo Z, ele é o complexo Z, tá? De coordenadas 4, parte real, 3i é a parte imaginária, tá? Então, o A desse complexo vale 4 e o B dele é equivalente ao número 3. A vale 4, B vale 3, né? Bom, então vamos fazer então a divisão aqui, ó.
1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Vai fazendo uma divisão bonita, igual do Lawrence, tá? Então, para você encontrar o afixo desse Z aqui, ó, o afixo é aquele ponto, né, em que, por exemplo, o B vale 3 e o A vale 4. Então, nós teremos, por exemplo, aqui, gente, observando, esse ponto aqui, tá? Então, aqui, este ponto é o ponto, por exemplo, Z, que é chamado, então, de imagem ou também chamado de afixo, certo? Bom, mas eu quero encontrar o módulo, né, o módulo desse complexo. Como eu te falei, módulo é uma medida. Que medida? É a medida da distância deste ponto aqui, pessoal, até, sabe quem? Até a origem do plano de Gauss. Até a origem desse plano cartesiano de Gauss, tá? Então, para você encontrar essa medida, este módulo aqui, ó, vou chamar então de módulo de Z, tá? Módulo de Z. Então, quando você tem, por exemplo, lembrando lá dos conceitos anteriores, isso aqui é chamado então de módulo de Z. Que você coloca, por exemplo, o Z entre as barras, é chamado, por exemplo, de módulo. E para encontrar o módulo, qual é a relação? Fazer um teorema de Pitágoras, né? Então observe que nesse plano cartesiano aqui, ó, nós temos aqui um triângulo retângulo. Nesse triângulo retângulo, as medidas desses catetos que eu quero encontrar aqui, gente, eles estão prontos, né? Então essa medida aqui é a medida do B, né? Então aqui o valor do B é equivalente ao número 3. Essa medida vale 3, ó. E essa outra medida é o valor do A, né? O valor do A é equivalente ao número 4. Então, por teorema de Pitágoras, nós poderemos encontrar o valor desse módulo. Para encontrar módulo, você faz teorema de Pitágoras, tá? Então, o módulo de Z elevado ao quadrado vai ser equivalente a o valor de 3 ao quadrado mais o valor de 4 ao quadrado. Notem que 3, 4, 5 era aquele triângulo retângulo notável pitagórico, mas vamos fazer a conta aqui, ó. Então, esse módulo de Z, ele vai ser equivalente a raiz quadrada de 3 ao quadrado, 9, 4 ao quadrado é o valor de 16, tá? De um lado já virou quadrado para raiz quadrada, o mais ou menos tira fora o menos porque é medida, tá? Então, esse módulo de Z, ele vai ser equivalente ao valor de raiz quadrada de 25, ó, que como eu te falei, era um valor notável, então esse módulo de Z, ele vai ser equivalente ao número 5, tá? Então, fazer, gente, a questão de determinação do módulo é isso. É você, então, localizar o afixo e calcular esse módulo através de um triângulo retângulo, né? Através de um teorema de Pitágoras. Tem no material, tem, por exemplo, em diversos livros, fórmula, tá? Fórmula do módulo. Então, caso você queira encontrar, determinar pela fórmula, o módulo vai ser equivalente a raiz quadrada de A ao quadrado mais o valor de B elevado ao quadrado, tá? Então, essa é a fórmula do módulo de um número complexo. Nós colocamos o valor, então, do A quadrado e do B ao quadrado dentro de uma raiz quadrada, tá? Então, eis a questão. Quer fazer por fórmula? Fique à vontade, é uma consequência do quê? Do teorema de Pitágoras, tá? Mas caso contrário, você simplesmente que entendeu o processo, entendeu como é que faz para encontrar o afixo, a imagem, a distância dele até a origem, que seria essa medida, é chamado de módulo. Isso você encontra por teoremas de Pitágoras, né? E por triângulos retângulos utilizando quem? A geometria, tá? Porque aqui você tem um ângulo de 90 graus e com isso você tem um triângulo retângulo na sua mão para aplicar e encontrar as medidas de hipotenusa, que é o módulo, e dos catetos, que, por exemplo, você tem o valor do A e do B. Feito, pessoal, tudo bem? Então tá certo. Conversamos na próxima aula. Aquele abraço. Até lá!